Sabe, existe uma regra no Brasil que afeta milhões de trabalhadores, mas que muita gente nem faz ideia que existe. Uma regra que diz basicamente que o trabalho tem que se adaptar às pessoas, e não o contrário. Hoje a gente vai desvendar a NR17, a famosa norma da ergonomia, para entender como ela de fato molda o nosso dia a dia profissional. Bom, nosso papo hoje vai seguir 5 passos bem simples. Primeiro, o básico do básico. O que é essa tal de NR17? Depois, vamos para a prática com 2 exemplos super comuns: o trabalho no caixa de supermercado e no teleatendimento. Daí, a gente mergulha na proteção da mente e da dignidade e, para fechar, vamos entender por que tudo isso é tão, mas tão fundamental. Então, vamos lá. A ideia central da NR17 é simples, mas olha, é quase revolucionária. É o trabalho que tem que se mudar as pessoas, não são as pessoas que têm que se quebrar, se contorcer para caber no trabalho. E essa é a pergunta que fica, né? Se a gente parar para pensar no nosso dia a dia, a altura da mesa, o ritmo que impõe para a gente, a cadeira onde passamos horas a fio, será que tudo isso foi pensado para o nosso bem-estar? Ou será que foi pensado só para extrair o máximo de produção, custe o que custar? É exatamente nesse ponto que a ergonomia entra em campo. E aqui está a definição oficial. A norma fala em adaptar o trabalho às nossas características psicofisiológicas. É um palavrão, eu sei, mas a ideia por trás é muito simples. A norma cuida tanto do nosso corpo quanto da nossa mente. O objetivo final é criar um ciclo positivo, sabe? Onde conforto, segurança e saúde levam naturalmente a um trabalho mais bem feito. Para isso ficar mais concreto, vamos pegar nosso primeiro caso, o trabalho de operador de caixa. Pode parecer simples, mas a norma tem um anexo inteiro só para essa função, com regras bem específicas para proteger quem passa horas ali. E aqui a gente vê como esses direitos funcionam na prática. Olha que interessante. Não é só sobre ter uma cadeira. É sobre ter a liberdade de alternar, de trabalhar um pouco em pé, um pouco sentado. A cadeira, claro, tem que ser ajustável, com aquele apoio para a lombar e o apoio para os pés. Não é um mimo, não. É obrigatório. E em caixas mais longos, a esteira rolante também não é luxo, é uma exigência da lei para evitar o desgaste de ficar puxando o produto. Mas a proteção vai muito além do físico. A organização do trabalho também está na mira da norma. Por exemplo, o operador de caixa não deveria ter como tarefa rotineira ficar ensacando compras, para não sobrecarregar. E um ponto essencial, é proibido criar aquelas competições de produtividade, tipo premiar quem passa mais itens por minuto. Isso evita uma pressão psicológica que é simplesmente insustentável. E claro, a norma deixa bem claro, operador de caixa não é segurança, cada um na sua função. Agora vamos mudar de cenário. Saindo do caixa, a gente vai para o teleatendimento, outro setor que tem um anexo específico na NR17. Aqui, o foco muda um pouco. O grande desafio é o ritmo intenso, a carga mental e os equipamentos de áudio. A jornada de quem trabalha em teleatendimento é super controlada, e por um bom motivo. São no máximo 6 horas por dia. E dentro desse tempo, já estão garantidas 2 pausas de 10 minutos, além de um intervalo de 20 minutos para comer alguma coisa. É muito importante entender que essas pausas não são um favor da empresa. São um direito, pensado para prevenir o esgotamento físico e, principalmente, o mental. E olha só o nível de detalhe que a norma alcança. A bancada de trabalho tem medidas mínimas e específicas, e elas até mudam se o operador precisa ou não de espaço para consultar algum material. Tudo isso para garantir que a pessoa tem espaço suficiente para trabalhar sem se sentir confinada, apertada ou desconfortável. Os direitos aqui também são bem diretos. O headset, por exemplo, tem que ser individual, gratuito e, muito importante, proteger contra picos de som. O operador tem total liberdade para ir ao banheiro quando precisar, sem ter que pedir permissão ou ser punido por isso. E agora 2 pontos sobre autonomia e respeito. É proibido forçar que os roteiros sejam seguidos de forma robótica e qualquer monitoramento das ligações precisa ser avisado. O trabalhador não é uma máquina, ele precisa saber que está sendo ouvido. Bom, até agora a gente falou bastante do corpo, do físico, né? Mas agora vamos por um aspecto que vai além, que entra na esfera da saúde mental e da dignidade. Um assunto que a NR17 trata com muita seriedade. Essa citação ela é tirada direto da norma e é extremamente poderosa. Ela proíbe que a empresa obrigue alguém a usar fantasias, adereços ou maquiagens que possam, de alguma forma, constranger ou humilhar. Isso protege a individualidade e a dignidade da pessoa no ambiente de trabalho. É um limite claro. Na prática, isso tudo ajuda a prevenir o assédio moral. Fica proibido criar aquela competição tóxica entre colegas, com rankings de desempenho expostos para todo mundo ver. Também é proibido usar fantasias ou adereços para premiar, ou pior ainda, para punir alguém. E um detalhe de privacidade que faz toda a diferença:
O operador não pode ser forçado a dar o sobrenome para os clientes. E claro, nada disso funciona se as pessoas não souberem que esses direitos existem, né? É por isso que o treinamento é peça-chave. A NR17 estabelece uma carga horária mínima de treinamento assim que a pessoa entra na empresa e depois reciclagens periódicas. O objetivo é bem simples: garantir que todo trabalhador conheça os riscos da sua função e, mais importante, saiba como se proteger para cuidar da própria saúde. Chegamos na nossa última parte então. Afinal de contas, por que a ergonomia e a NR17 são tão importantes assim? A resposta é que isso vai muito, mas muito além de uma simples questão de conforto. O impacto de levar a NR17 a sério é gigantesco. A aplicação correta dela previne doenças sérias, como as lesões por esforço repetitivo, reduz o estresse, protege a dignidade e, ao fazer tudo isso, cria um ambiente mais seguro e mais saudável para todo mundo. E aí vem a parte mais interessante. Quando uma empresa foca no bem-estar, o desempenho e a eficiência não caem, pelo contrário, eles melhoram. É uma mudança de mentalidade, um verdadeiro ganha-ganha. E com tudo isso que a gente conversou, fica a reflexão. Como são as condições onde cada um de nós trabalha? A cadeira é adequada? O ritmo é saudável? As metas são realistas? A NR17 nos dá as ferramentas para a gente conseguir fazer essa avaliação. A mensagem final, então, é esta. Um ambiente de trabalho que respeita os nossos limites do corpo e da mente não é um luxo, não é um benefício extra. Pela lei brasileira, é um direito fundamental. E conhecer esse direito é sempre o primeiro passo para poder exigi-lo.